Olá, seja muito bem-vindo ao Papo Leve dessa semana. E hoje nós vamos ter uma conversa muito interessante sobre neurônio espelho. Antes de mais nada, é preciso lembrar que os neurônios são as nossas células nervosas e eles são os responsáveis pelas respostas que nós temos aos diversos estímulos que nós recebemos, enfim, por diversas frentes. É importante dizer também que, apesar deles se concentrarem dentro do cérebro, né, eles não se localizam apenas no cérebro, eles estão espalhados em diversas partes do nosso corpo. Dito isso, nós vamos agora especificar, funilar um pouquinho nossa visão para essa especificidade de alguns tipos de neurônio. Algumas pessoas, principalmente os mais jovens, acreditam que a questão da influência que exercemos uns sobre os outros é uma questão de escolha, que eu tenho escolha, domínio sobre ser influenciado ou não por uma outra pessoa. E é sobre esse foco, sobre esse olhar que nós vamos falar um pouquinho sobre neurônio espelho aqui nesse vídeo. O neurônio espelho, ele foi descoberto lá pela década de 90, através de um estudo que os pesquisadores começaram a fazer com uma comunidade de macacos rezos. Esses macacos, eles têm um comportamento muito similar ao comportamento humano. E os pesquisadores estavam ali exatamente por esse motivo, para observar alguns pontos interessantes no comportamento deles. Eles observaram que quando o macaco estava apenas observando o outro macaco a realizar determinada tarefa, determinada ação, o cérebro dele acabava ativando áreas que tinham tudo a ver com a realização da tarefa. Ou seja, se o macaco estava apenas observando um outro macaco descascar uma banana, por exemplo, a área cerebral que era ativada nele era a mesma área cerebral ativada no macaco que estava executando a função. Eles resolveram ampliar o estudo e verificar como isso acontecia nos seres humanos. E qual não foi a surpresa de identificar que esse comportamento também se repetia entre os humanos. Ou seja, quando eu estou observando você, por exemplo, a escovar o seu cabelo, no meu cérebro é ativado a mesma região cerebral como se eu estivesse escovando meu próprio cabelo. Isso os cientistas denominaram como neurônios espelhos. É um processo que permite a quem está observando sentir, absorver, se colocar no lugar do outro. Então, quando eu fico observando o outro executar uma atividade, no meu cérebro eu também executo essa tarefa. Eu absorvo essa tarefa que o outro está realizando e eu faço as conexões cerebrais que eu faria se eu mesmo estivesse executando essa tarefa. Além disso, além dessa descoberta, os cientistas perceberam que essa questão, ela extrapolava a ação, a atitude. Ela também explicava e ela tinha a ver com a emoção e a percepção, com os sentimentos. E é por isso que quando a gente assiste um filme, né, de drama, por exemplo, que a gente vê uma outra pessoa chorando, sofrendo, a gente reproduz essa emoção. Da mesma maneira, quando a gente vê alguém gargalhando, sorrindo muito, né, o que acontece? De alguma maneira, mesmo que involuntária, a gente reage a essa emoção, porque o nosso cérebro capta e o nosso neurônio espelho, ele espelha essa atividade. Então, a gente coloca para funcionar as conexões do nosso cérebro que tem a ver com essa ação. É como se nós também estivéssemos realizando essa ação. Essa descoberta foi fantástica e ela tem sido cada vez mais aperfeiçoada desde então. Ela demonstra que nós, seres humanos, nós somos seres programados para empatia.
que nós fomos feitos para interagir com o outro e compreender o outro. Apesar de que algumas pessoas parecem que não possuem neurônio espelho, né? Ou que não funciona adequadamente, mas nós somos dotados desse dispositivo e isso nos permite viver em sociedade, respeitar o outro, né? Realmente ser empático com a dor do outro, com a alegria do outro, e isso é uma possibilidade fantástica. Mas, como eu falei no início do vídeo, isso também deve acender uma luzinha amarela para a gente. O que isso quer dizer? Que nós somos sim influenciáveis, mesmo que inconscientemente, mesmo que não haja uma consciência de que você está sendo induzido a realizar alguma atividade ou a pensar de alguma maneira. Conforme o ambiente que nós estamos, nós absorvemos sim informações, emoções, sentimentos, e isso afeta o nosso comportamento, as nossas decisões, o nosso humor. Então, mesmo que a gente não queira, não existe ninguém que não é influenciado. Todos nós somos, de alguma maneira, influenciados. Então, a dica-chave de ouro aqui do vídeo de hoje se você vai ser influenciado de qualquer maneira, escolha estar perto de pessoas com bons hábitos, pessoas com um bom humor, pessoas que tenham um bom controle das suas emoções, né? Às vezes as pessoas acham muito radical esse conselho de dizer assim, olha, se afaste, né? Se afaste de determinados grupos, se afaste de determinadas pessoas, e as pessoas acham que isso pode ser, né, uma discriminação, um preconceito, enfim, são várias as opiniões a respeito disso. Mas o fato inquestionável cientificamente é que nós somos sim influenciados pelo comportamento do outro. Então, o que nós podemos fazer para preservar nossa saúde e para adquirirmos bons hábitos? É nos cercarmos de pessoas admiráveis, né? Não precisa ser pessoas ilustres, celebridades, não, são pessoas muitas vezes muito simples, mas que têm bons hábitos de saúde, né? Tem bom humor, tem um propósito de vida, uma experiência de vida muito rica. Então essas pessoas são aquelas que nós podemos nos espelhar, né? Oferecer material para o nosso cérebro, ter um bom material para se espelhar, né? Ter um bom conteúdo no qual se espelhar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo curtinho, espero que tenha ajudado você de alguma maneira. E se você gostou, convida outras pessoas para seguir aqui o perfil, né? Para a gente ir distribuindo mais conhecimento útil aí para o maior número de pessoas, tá bom? Aguardo você na próxima quarta aqui no nosso Papo Leve.